Graças e paz a todos. Deus nos abençoe essa noite. Deus possa continuar a agir no nosso meio. E o Senhor já tem agido no nosso meio. O Senhor já tem agido no nosso meio desde o momento em que nós decidimos estar aqui na casa do Senhor hoje, amém? A partir do momento que nós levamos os nossos olhos para o céu e falamos, eu vou na casa do Senhor, o Senhor ele já começa a agir para que a nossa estada aqui seja o melhor possível. Bom que você está aqui essa noite. Meus queridos, nós vamos falar essa noite sobre cansaço. Cansaço. Quem não se cansa hoje? Eu fico perplexo, meus queridos, com o cansaço coletivo em que todos estão vivendo nos dias de hoje. Cansaço coletivo, todo mundo está cansado de tudo. A pessoa já acorda de manhã cansada. Cansaço coletivo. Fim de semana não dá conta mais. Sinto que todas as pessoas que eu conheço estão esgotadas. Se não todas, a maioria. Pessoas esgotadas com o dia a dia, com tudo que acontece nesse mundo. É um esgotamento universal. E nós vamos falar um pouco sobre cansaço essa noite. Começa uma semana e nós já estamos implorando para que ela acabe logo. Para que venha logo o final de semana. Para a gente possa descansar de novo. Isso é quem descansa. E tem algumas pessoas que quando descansa carrega pedra. Mas nós vamos ver que esse cansaço pelo qual nós vamos falar essa noite não é um cansaço causado pelo cansaço físico. É um cansaço um pouco diferente. Eu estive ouvindo uma matéria hoje de um doutor que ele disse o seguinte: eu sempre passei a minha vida regrada. Não exagerava no sal, não tomava refrigerante, não tomava bebida alcoólica, fazia exercícios todos os dias periódicos, caminhava, tinha uma boa alimentação. E mesmo assim, com o passar dos anos, eu fui ficando doente, muito doente, a ponto de contrair um câncer. Eu que tinha a minha vida toda regrada, toda bonitinha, toda ali, à risca. Eu seguia todas as coisas de acordo com o que tinha que ser. Mas eu fui entendendo que, com o passar do tempo, as coisas iam se complicando, os problemas iam crescendo, as dificuldades iam aumentando, nós tínhamos que passar por grandes coisas todos os dias, e essa situação, ela fez com que eu adoecesse. Não tinha nada a ver com o físico, porque o meu físico estava perfeito. Se eu fizesse o exame de sangue, fizesse todos os tipos de exame, meus exames dariam perfeitamente bem. Mas mesmo assim, eu contraí doenças e que acabaram por transformar em um câncer. Nós vamos ver sobre isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo capítulo 90.
Salmo capítulo 90, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim, eu estou usando a nova versão internacional, tá? E a palavra do Senhor nos diz assim, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A palavra do Senhor, ela nos fala aqui a respeito de uma certa idade, 70 ou 80 anos. Amém? E a palavra nos diz aqui que, a partir disso, o que nos resta é o quê? Cansaço e enfado. Mas com o passar do tempo, meus queridos, eu notei que esses 70, 80 anos, ele vem diminuindo. E cada dia que passa eu vejo mais pessoas novas, cansadas, sobrecarregadas, cheias de problemas, cheias de doenças. Eu vejo pessoas de 40, 30, 20 anos dizendo que está cansado, que não aguenta mais, que não suporta mais algumas coisas, algumas dificuldades que tem enfrentado, que não aguenta mais esse mundo. E por incrível que pareça, meus queridos, eu vejo adolescentes dizendo que estão cansados. Eu vejo crianças dizendo que estão cansadas. E eu estava pensando essa semana, isso não é normal. Eu vejo quando a palavra do Senhor nos diz sobre 70, 80 anos aqui, ela está querendo nos dizer com relação ao nosso físico. Que a partir do momento em que nós temos 70, 80 anos, nós somos pessoas fracas, nós somos pessoas frágeis, e a nossa vida já não é, nós não temos mais um padrão de vida como nós tínhamos quando éramos mais jovens. Mas eu vejo pessoas hoje cansadas, eu vejo pessoas abatidas, eu vejo pessoas desanimadas, eu vejo pessoas de todas as formas possíveis, por causa do quê? Do que tem acontecido conosco neste mundo de hoje. O mundo, ele está uma loucura. Amém? Lá na oração sacerdotal de Jesus, ele disse ao Pai o seguinte: Senhor, abençoa aqueles que estão aqui, livra-os deste mundo, porque eles não são do mundo, mas eles vivem neste mundo. E o que eu quero dizer com isso? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós não somos desse mundo. Nós sabemos que a nossa pátria está nos céus. Nós sabemos que nós apenas passamos por esse mundo e que um dia nós estaremos morando com o Senhor. Amém? Nós vamos morar com o Senhor. Mas, meus queridos, nós não estamos isentos ao mundo. O mundo, ele tem nos atacado de todas as formas. A palavra do Senhor nos diz que o mundo, ele jaz no maligno e o príncipe deste mundo é Satanás. E nós temos que tomar cuidado. Porque como a palavra do Senhor já nos disse, nós não somos deste mundo, mas nós estamos vivendo neste mundo. E este mundo, ele está de mal a pior. O mundo, ele está uma loucura. Uma gama muito grande de informações tem entrado em nossas mentes a cada minuto que passa. A tecnologia, ela mudou por completo a forma em que vivíamos há 30, 40 anos atrás. Amém? Há 30, 40 anos atrás nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador. Quem tinha computador era daqueles computadores de tela verde ainda, bem antigos. Internet era discada, lenta, para quem tinha internet. Não tínhamos celular, não tínhamos tablet.
E, meus queridos, muitas vezes o que acontecia lá do outro lado do mundo, nós demorávamos o quê? 10, 15 dias para saber o que estava acontecendo lá. Isso quando saía no jornal, aquele jornal de papel que a gente comprava nas bancas, que hoje a gente quase não vê mais. Hoje, meus queridos, se eles lançam uma bomba lá do outro lado do mundo, daqui a 1 minuto nós já estamos sabendo o que está acontecendo lá. Se já morreu gente, quantas pessoas morreram, como que está a situação. Então a gente vê, meus queridos, que existe uma gama de informações muito grande no mundo hoje em dia, como nós não tínhamos há 30, 40 anos atrás. Aqueles que estão aqui, que têm essa faixa de idade, vão entender o que eu estou falando. Então é muita informação. Hoje as crianças sabem o que elas não precisam saber. Porque o mundo está tão aberto, as informações elas estão tão escrachadas, que hoje existem crianças que estão aprendendo aquilo que elas deveriam aprender só quando fossem adultas. As pessoas estão amadurecendo, não digo o caráter, mas elas estão amadurecendo a mente muito cedo. Elas estão aprendendo a conviver muito cedo com problemas que elas não deveriam conviver. E isso tem afetado a humanidade de uma forma geral. A tecnologia ela é uma bênção, mas ela também destrói. E hoje nós vemos, infelizmente, meus queridos, que essa gama de informações que tem entrado nas nossas vidas a cada minuto, ela tem feito com que nós nos preocupemos com coisas que nós não deveríamos nos preocupar. Amém? E tem gente que se preocupa com qualquer coisa. Você quer um exemplo? Sexta-feira, sem ser antes de ontem, na sexta-feira passada aconteceu o quê? Uma chuva muito forte, que arrancou telhas de casas, quebrou árvores, árvores caíram, muitas pessoas ficaram sem energia elétrica, sem eletricidade. Foi um caos. Foi um caos muito grande. E muitas pessoas ainda estão sofrendo por aquilo que aconteceu o quê? Há uma semana atrás, sexta-feira passada. Antes de acontecer isso, deu alguma notícia na televisão que iria acontecer? Não. Todo mundo foi pego de surpresa. Só que no decorrer dessa semana, todos os dias da nossa vida, a gente ouviu falar na televisão que grandes temporais, grandes chuvas, grandes ventos iam assolar a grande São Paulo nesse final de semana. E o que a gente viu? Foi uma chuva fraca caindo. Glória a Deus por isso, molhou as nossas plantas. Mas, como que ficou o psicológico das pessoas durante a semana, ouvindo essas notícias todos os dias? É disso que eu estou falando. São informações que chegam a nós e nos deixam preocupados muitas vezes sem que nós precisemos ficar preocupados. É engraçado. Há uma semana atrás ninguém falou que ia cair todo aquele temporal, que ia arrancar a telha, que ia cair árvore. E aconteceu. Mas de lá para cá, a mídia tem assustado o povo. Inclusive a mídia é uma das assassinas do nosso tempo. A mídia é um dos vilões do nosso tempo. Muitas vezes a mídia ela faz coisas, traz informações justamente para deixar a população nervosa, para deixar a população no caos. E é por isso que nós temos que esperar apenas no Senhor.
A palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu farei menção apenas do nome do Senhor. Então nem tudo que você ouve hoje, meu querido, é verdade. Nem tudo aquilo que você ouve hoje, que você escuta, que você vê nos noticiários, realmente é aquilo que eles estão dizendo. Nós temos que pensar muito e manter a calma, porque senão a gente vai ficar doente com todas essas coisas que estão acontecendo. Imagine uma pessoa que tem crise do pânico, uma pessoa que é ansiosa, que tem crises de ansiedade, ouvindo essas coisas que estão sendo noticiadas na TV. Que vai ter apagão. É complicado. Então nós precisamos entender que tudo hoje passa na nossa mente numa velocidade muito grande. E muitas vezes nós não conseguimos assimilar tudo aquilo que se passa ao nosso redor. Não conseguimos. Nossa mente não é feita para isso. Nossa mente não foi feita para ser bombardeada todos os dias. E é isso que tem acontecido. Nós somos bombardeados todos os dias. De todos os lados. É política. Política é uma coisa muito suja, meus queridos. Todos nós sabemos disso. Esses debates dá até ânsia. A gente assistir os debates que acontecem hoje em dia nas políticas. Graças a Deus eu não assisto, mas eu ouço falar. É só ofensa. É só destruição, um querendo acabar com o outro. Ninguém quer o bem realmente da população. Ninguém quer o bem da humanidade. Ninguém quer o bem do povo. Todos estão apenas interessados no seu próprio umbigo. A política são guerras que têm acontecido no nosso meio. Guerra no Oriente Médio. Guerra na Rússia com a Ucrânia. A gente vê coisas acontecendo em tudo quanto é lugar. É guerra aqui entre polícia e traficante. É guerras entre traficantes e traficantes. É guerra entre polícias e polícias, milicianos. E a gente vive no meio de uma guerra. De uma guerra sem fim. Tentaram matar o prefeito de Itapecerica da Serra ontem. É política. É guerra. É violência. Se você ligar a tua televisão para assistir o noticiário hoje, você só vai ver isso. Marido que mata a mulher. Mulher que corta a cabeça do filho, joga o filho fora, enterra o filho. É pessoas que chegam de moto e roubam outras pessoas. Hoje nós estamos vivendo no meio de uma loucura, meus queridos. Mas por que nós estamos vivendo no meio da loucura? Porque nós fazemos questão de estar bem informados de todas as coisas que acontecem ao nosso redor. E nós não deveríamos nos preocupar com tantas coisas assim. Nós deveríamos nos preocupar com coisas mais importantes. E a gente vai ver aqui a respeito de algumas coisas importantes a qual nós deveríamos nos preocupar. A palavra de Deus, ela fala sobre a abreviação dos tempos. Hein? Aí Mateus, a palavra fala do final dos tempos, onde se levantariam nações contra nações. Haveriam guerras e rumores de guerras, terremotos em todos os lugares, pais contra filhos, filhos contra pais. Nós vemos que as coisas iriam estar tão ruins que o amor de muitos esfriariam. Mas a palavra do Senhor diz que Deus abreviaria esses últimos tempos, porque se assim Ele não fizesse,
nós não suportaríamos. E existe uma lei, meus queridos, um estudo chamado ressonância de Schumann. Se você pesquisar depois lá, né, pesquisa algo legal para você ver. Ressonância de Schumann foi um físico alemão que ele fez um estudo e ele descobriu o seguinte, que a rotação da Terra hoje ela é 30% mais rápido do que há 40 anos atrás. Ou seja, nós estamos vivendo 30% a menos daquilo que nós vivíamos há 40 anos atrás. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo? Hoje, nós poderíamos ver que antigamente a gente acordava cedo. Fazíamos tudo que tinha para ser feito em um dia. Amém? Acordávamos cedo, fazíamos tudo que nós tínhamos que fazer durante aquele dia. E quando o dia terminávamos, nós tínhamos o quê? Um sentimento de dever cumprido, porque a gente tinha feito tudo aquilo que a gente precisava fazer e ainda sobrava tempo para a gente tomar um cafezinho e descansar. É verdade ou não é? Quem viveu há mais de 40 anos atrás aqui? Eu não sou tão velho assim, mas eu vivi, meus queridos. Eu vou fazer 50 anos. Graças a Deus eu vou fazer meio século. Então eu vivi. Quando há 40 anos atrás eu tinha 10 anos de idade. E sabe o que eu lembro dessa época? Que a gente acordava cedo. Eu com 10 anos de idade. A gente brincava. Falava, puxa, vou embora porque está acabando o dia. Chegava em casa, a mãe falava, ainda bem que você chegou, lava a mão para você almoçar. Era hora do almoço ainda. Aí o que acontecia? Você almoçava, tirava um cochilo, né? E saía para a rua para brincar de novo. E a mãe falava, olha, não chega antes das 6, que senão você vai apanhar. Depois das 6. Apanhou, né? Eu também já apanhei. Eu já apanhei também. Mas o que eu quero dizer? Que a gente brincava, fazia tudo que tinha que fazer. Aí chegava no finalzinho da tarde, estava cansado. Fisicamente. De tanto brincar. Ia para casa e lembrava. A minha mãe falou para mim chegar antes das 6. Deixa eu ir embora logo, porque senão eu vou apanhar. Chegava em casa. Que hora que era? 4 horas da tarde. Poxa, eu poderia ter brincado mais 2 horas. O que eu quero dizer com isso? Que antigamente nós fazíamos tudo o que nós precisávamos fazer durante o dia e ainda sobrava tempo. Hoje, meus queridos, hoje, por mais que nós nos esforcemos para fazer aquilo que nós precisamos fazer, nós nunca conseguimos terminar as nossas tarefas que planejamos para fazer durante o dia. Sempre falta algo. E o legal é que esse algo que falta hoje acumula com o que tem para fazer amanhã e assim por diante. E a nossa vida ela vai virando o quê? Virando uma grande bola de neve. E vai no quê? Nos esgotando, vai nos cansando e tirando a nossa paz. Hoje está tudo muito louco. Hoje está tudo muito louco. Aquilo que você planeja para fazer num dia, muitas vezes é difícil você planejar. Tem tantas coisas para serem feitas. São tantos problemas para resolver. São tantas situações para a gente correr atrás. E a gente até corre, meus queridos. Nós até corremos. Mas é o que eu falei, a gente nunca consegue fazer tudo que a gente precisa fazer. Ou seja, aquele sentimento de dever cumprido
no final do dia, vai ficar para outro dia, que vai ficar para outro dia, que vai ficar para outro dia, e que vai gerando descontentamento, que vai gerando cansaço físico, amém. Todo mundo que se esforça se cansa fisicamente, mas eu estou falando aqui de um esgotamento mental, de um esgotamento nos sentimentos. O pastor Ricardo falou aqui no domingo passado sobre doenças psicossomáticas. Eu quero ressaltar aqui que essas doenças psicossomáticas começam a surgir. O cansaço e a fadiga começa a dar sinais em outras áreas do nosso ser, não apenas no nosso físico. E nós começamos a não mais somente estarmos cansados fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente e, por incrível que pareça, espiritualmente. O que são doenças psicossomáticas, pastor? São doenças causadas por vários fatores que nos rodeiam no nosso dia a dia e que nos levam a estar cansados, o quê? Emocionalmente. O camarada que trabalha pesado todos os dias, ele vai se sentir cansado fisicamente no final do dia. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu carreguei peso, eu fiz isso, fiz aquilo. A mulher fazendo seus serviços de casa também. Olha, eu lavei roupa, limpei a casa, eu fiz isso, cuidei de filho, isso, aquilo. E chega no final do dia, existe aquele esgotamento físico, meus queridos. Isso aí é normal. Todos aqueles que trabalham se cansam fisicamente, mas o que não é normal são os nossos cansaços psicossomáticos. E eu vou dizer para vocês, aparecem sintomas, e esses sintomas muitas vezes são o quê? Estresse. Antigamente nós perguntávamos para as pessoas que viviam quem de vocês é estressado aqui? Hoje nós precisamos perguntar ao contrário, quem de nós não somos estressados? E a gente só vê gente nervosa por aí, gente. A gente só vê pessoas nervosas, com pavio curto, em todos os lugares. É na fila, é no mercado, é no trânsito. Em todos os lugares você só vê gente louca. Você só vê querendo uns querendo engolir os outros. Ou seja, hoje nós não vivemos mais no mundo de paz. Aí aparece o estresse, aparece a fadiga mental. Fadiga mental é aquela pessoa que ela começa a ficar cansada com tudo. Se ela vê alguém se esforçando, ela fica cansada pela pessoa. É verdade. Em vez dela ficar cansada por ela se esforçar, ela vai ficar cansada por ver os outros trabalhar. Fadiga mental, se cansa por qualquer coisa. E isso afeta os nossos sentimentos e emoções e nos levam a crises de quê? De ansiedade. Crises de pânico. Depressão. A pessoa que trabalha demais sofre muita pressão no trabalho, cobrança daqui, cobrança dali, ela adquire uma síndrome chamada síndrome de burnout. É causada pelo estresse no trabalho. Isso tudo começa a nos destruir e acabar conosco aos poucos, até não podermos mais suportar. E assim, sabe o que acontece? Acontece algo mais perigoso. A pessoa tem um mal súbito, a pessoa tem um infarto, a pessoa tem um AVC,
e a nossa vida se acaba por aqui. Por causa das loucuras que nós temos vivendo nesse mundo. A nossa vida acaba por aqui, amém. Vou aguardar o retorno de Jesus Cristo para eu subir junto com Ele. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo para que Ele possa nos levar juntamente com Ele para a glória, nós precisamos enfatizar de que quando a nossa vida acaba por aqui, a empresa em que nós trabalhamos nos substituirá num piscar de olhos. Morreu? Contrata outro. É isso. É isso. Os nossos compromissos que nós deixamos de cumprir, outros vão cumprir em nosso lugar. Nós precisamos saber que ninguém se preocupa conosco mais do que nós mesmos. A gente pode até ter uma preocupação, mas muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. E é isso que eu digo. Se você morrer, teu patrão vai te substituir o mais rápido possível, porque a empresa não pode ficar sem um funcionário para fazer aquilo que você fazia, e você não é insubstituível. Nós precisamos ser pessoas difíceis de ser substituídas. Nós precisamos agir na nossa vida de forma que nós sejamos muito difíceis de ser substituídos. Mas eu quero dizer uma coisa, mesmo assim, nós não somos insubstituíveis. Sempre tem alguém que vai fazer aquilo que nós fazemos e muitas vezes pode fazer até melhor do que nós fazemos. Não nos enganemos a respeito disso. Não nos enganemos a respeito disso. Pessoas são descartáveis para a sociedade. Morreu, tem outro no lugar. Nós precisamos entender isso. Devemos ser pessoas difíceis de ser substituídas. Mas nós nunca seremos insubstituíveis em algumas situações. Amém? Com relação a tudo isso que foi dito, nós precisamos tomar algumas atitudes sobre como suavizar um pouco a nossa passagem por este mundo. Amém? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o nosso trabalho não é a nossa família. Amém? Nosso trabalho não é a nossa família. Trabalhar significa passar um tempo em algum lugar, desempenhando um serviço por um tempo determinado e sendo pago para desempenhar aquele serviço no horário em que for contratado para fazer. Ou seja, vou dizer por mim, eu fui contratado para trabalhar na minha empresa das 8 às 18. Amém? Então eu saio da minha casa, 7h30 da manhã, chego 5 para as 8 lá, bato meu ponto, vou trabalhar das 8 às 18. Eu vou receber por esse período de trabalho que eu estou trabalhando ali, e a partir das 18 horas eu vou bater meu ponto e vou para minha casa. Finish. Encerrei o meu trabalho por hoje. Mas tem pessoas que não são assim. E isso muitas vezes acarreta um desgaste mental muito grande. Porque nós precisamos saber que ao sair do nosso trabalho, nós temos que deixar ele de lado.
sabendo que apenas no outro dia é que nós estaremos lá novamente. Meu trabalho não é minha família. Tem gente que fala, nossa, essa empresa é tão familiar. Familiar nada, você está ali por dinheiro. Porque se eles não te pagassem, você não estaria ali. Amém? Então, se você está ali por dinheiro, faça o que você precisa fazer apenas por dinheiro. Porque eu vou dizer uma coisa. Existem pessoas que quando saem do trabalho não se desliga do trabalho. Se desligue completamente do seu trabalho a partir do momento em que você colocar os pés fora dele. Se for possível, desligue o seu celular. Desliga. E deixe que as pessoas resolvam aquilo que tem para resolver apenas no horário das 8 às 18. Não fique pensando no que precisa ser feito amanhã. Descanse. E saiba que existe vida social além do seu trabalho. Esses dias eu estava falando com a minha esposa. Ela estava extremamente esgotada. Ela adquiriu uma síndrome de burnout. Eu posso falar porque ela me autoriza a falar. Fui atrás do psicólogo. Por quê? Porque ela saía do trabalho dela. E depois que ela saía do trabalho dela, ela recebia uma mensagem no WhatsApp a cada 5 minutos, perguntando coisas com relação ao trabalho, para que ela pudesse apagar incêndio com relação ao trabalho, que ela pudesse fazer coisas com relação ao trabalho. E aquilo esgotava ela. Aos finais de semana, muitas vezes nós estávamos lá no interior, trabalhando na nossa construção, e ela recebia mensagens, às vezes ligações, para resolver coisas com relação ao trabalho dela, que ela tinha deixado na sexta-feira, às 18 horas. Eu falei para ela, olha, é o seguinte, esse celular que você tem, ele é pessoal. Peça para a empresa um celular corporativo. Só que quando você sair da empresa, deixe o celular corporativo dentro da gaveta da tua mesa. Ela começou a fazer isso. Começou a fazer isso. Chegou para o patrão e falou, olha, eu preciso de um celular para tratar coisas da empresa, porque o meu celular é particular. Glória a Deus. Tem gente que não teria coragem de falar isso para o patrão. Ela recebeu um celular da empresa, com o número da empresa, para resolver assuntos da empresa, e quando ela sai da empresa, o celular fica lá. Pergunta para mim se param de mandar mensagem no celular dela, particular. Não param. Eu falei, bloqueia. Começa a bloquear. Porque mais vale a tua saúde do que o seu trabalho. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que é dos outros. O seu patrão não quer nem saber se você vai ter um infarto, se você vai ter um derrame, se você vai ter um AVC, se você vai morrer, porque sabe que se acontecer isso com você, ele vai contratar alguém para ficar no teu lugar. Então, quando você sair do seu trabalho, deixe o seu trabalho lá aonde ele deve estar. E cuide da sua vida particular a partir do momento que você pisar os pés fora da empresa. Isso serve para estudos, isso não é só para trabalho, não. Eu acho que cada coisa tem que ser resolvida no seu lugar. Ah, mas se eu não responder, meu patrão vai me mandar embora. Meus queridos, se Deus abriu porta para você nesse trabalho, é somente Ele que vai fechar as portas. Porque aquele que abre a porta, ninguém fecha. E se for da vontade dele que essa porta feche para você, ele vai te abrir uma muito melhor depois.
Então não se prenda a isso. Se eu não fizer, meu patrão vai me mandar embora. Você tem que fazer no teu horário de trabalho, porque está no seu contrato que você tem que fazer aquilo naquele horário. A partir daquilo não está no contrato. Você não é obrigado a fazer e você não pode ser penalizado por isso. Amém? Existe vida social fora do seu trabalho. Seu trabalho não é sua família. Outra coisa que nós precisamos: passe momentos de qualidade com a sua família. Saiu do trabalho, desligou o celular, passe momentos de qualidade com a sua família. Como assim, pastor? Vamos ver. Sentem-se à mesa para uma refeição. Sentem-se à mesa para uma refeição. Na hora do almoço, na hora da janta. Principalmente em momentos que estão em casa. Por exemplo, num final de semana, num almoço de domingo. Eu me lembro que na minha época, todos nós iríamos almoçar na casa da minha avó. E todos os filhos da minha avó se reuniam lá. Todos os meus tios, tias, primos. Era aquela bagunça. Isso há 30, 40 anos atrás. Porque nós tínhamos o costume de fazer isso. Passar momentos em família. De vez em quando saía até quebra-pau. Mas a gente estava lá. No outro domingo de novo. Se abraçando e se beijando. Porque tudo se acertava. Muita gente no mesmo lugar dá briga. E quando não dá briga, a gente parece que está brigando, porque um quer falar mais alto do que o outro. E os vizinhos falam, está tendo briga ali. Mas não é. É que quando há ajuntamento de pessoas, existem alegrias. E muitas vezes as pessoas expressam as suas alegrias falando alto. Né? Eu estou sentado do teu lado, mas eu estou falando com você como se você estivesse do outro lado da rua. Geralmente as mulheres não gostam de fazer isso. É só os homens. Então passe momentos felizes com a tua família. Sentem-se à mesa para uma refeição. Meus queridos, sentar à mesa para a refeição é um sinal de união, de comunhão. Você quer saber o que acontece nos dias de hoje? O almoço está pronto. Um pega o prato, coloca lá a comida, vai para o quarto. Outro pega o prato, coloca a comida, vai para a sala assistir televisão. Outro pega o prato, coloca a comida, vai para outro lugar. E muitas vezes a mesa fica vazia. A mesa fica vazia. Sendo que todos poderiam estar sentando na mesa, compartilhando as coisas uns com os outros, conversando uns com os outros. E isso não tem acontecido, meus queridos, mas isso tem se perdido com o tempo. Não vou dizer que são em todos os lugares, mas 99% das famílias hoje estão vivendo dessa forma. Conversem sobre tudo. Façam um passeio em família. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas quem disse que para você passear você precisa ter dinheiro? Pega na mão da tua esposa, pega na mão do teu marido e vai dar uma volta no quarteirão. Vai levar o cachorro para passear. Desce ali na área de lazer, vai a pé, deixa o carro em casa, vai fazer uma caminhada. De mão dada. Vai tomar um sorvete na esquina. Precisa ter dinheiro para passear. Porque muitas vezes quando a gente fala em passear, fala, não, passear é ir para Miami, passear é ir para Bariloche, passear é ir para o Campos do Jordão, gastar dinheiro. Não, meus queridos, vai passear no quarteirão da tua casa. Vai conhecer o seu bairro.
Tem muita gente dando risada. Esses bairros devem ser uma beleza, hein? O importante não é o lugar que você vai, mas é com quem você vai e do jeito que você vai. Pega na mão e vai passear. Vai dar um rolezinho, vai dar uma voltinha. É isso. Deem risadas juntos. Procurem manter um relacionamento de paz e de saúde. Um relacionamento saudável. Evitem discussões fúteis e palavras ásperas. Nós devemos criar um ambiente de amor e paz em nosso lar. Sem brigas e sem desavenças. Amém? Olha só que beleza. Saí da minha empresa às 6 da tarde. Desliguei o meu celular, ou se não desliguei, bloqueei todas as pessoas do meu trabalho, para que eles possam entrar em contato comigo apenas pelo meu número corporativo. Não tenho mais problema com o meu trabalho a partir do momento que eu saí dele. Cheguei na minha casa, tomei o meu banho, falei para minha esposa, olha, vamos passear no bairro, conhecer o nosso bairro. Vamos. Peguei na mão dela, saí e fui passear. E no meio do caminho a gente foi conversando sobre a vida, sobre aquilo, os nossos sonhos, os nossos planos, aquilo que nós temos de projeto para a nossa vida. Meu trabalho ficou para trás, sumiu, deixa ele lá, segunda-feira. Eu vou resolver as coisas com relação ao meu trabalho. Agora eu vou cuidar da minha família. Vou cuidar do meu relacionamento com a minha família. Porque eu vou dizer para você, o que mais se parece com o inferno nessa terra é uma família onde há brigas e desavenças. É um casamento destruído. É o lugar que mais se parece com o inferno nessa terra. Está na Bíblia, pastor? Não, não está na Bíblia, não. São concepções. E o que nós deixamos escorrer pelos nossos dedos durante os anos. Existem famílias, meus queridos, que não são famílias. Existem famílias que parecem um campo de batalha. Pessoas que não se conversam dentro da própria casa. Sem diálogo. Na maioria das vezes que se comunicam é para ofender e maltratar um ao outro. Vou falar do celular mais uma vez. Meus queridos, o celular é uma bênção. Eu aprendi a usar a Bíblia do meu celular. E aonde eu vou, a minha Bíblia está comigo. Eu leio a minha Bíblia mais ou menos umas 10 vezes por dia, porque é só eu abrir meu celular, pegar o aplicativo da Bíblia. E a minha Bíblia eu consigo fazer anotações nela aqui no celular, consigo grifar, consigo fazer um monte de coisa, igual a minha Bíblia de papel. Então eu estou usando o meu celular como bênção para a minha vida. Uso para falar com pessoas, uso para falar com pessoas. E eu garanto para você que o tanto de contato que eu tinha no meu celular, eu eliminei 80% dos contatos que tinham. Porque 80% dos contatos que tinham eram pessoas que não... pessoas que não acrescentavam nada na minha vida. Eu simplesmente eliminei. Sabe quem tem aqui no meu celular meus contatos? Pessoas que acrescentam na minha vida. Piadinhas, cortei 100%. Mensagens de besteira, memes, cortei 100%.
Porque isso, sabe o que acontecia? Tomava muito tempo do meu tempo, da minha vida. Tomava muito tempo do meu dia. Um dia tem 24 horas, se você pesquisar, todo celular tem uma ferramenta legal. Você consegue ver quanto tempo você passou nas redes sociais todos os dias. Vê lá quanto tempo que você passou na rede social hoje. Existem pessoas que têm 24 horas o dia, a pessoa ficou 20 horas na rede social. E as outras 4 horas ficou dormindo. Verdade, que enquanto está acordado, está ali, ó. Ah, vou ver o que aconteceu aqui. Nossa, olha só o que aconteceu naquela coisa. Olha coisa. E aí fica só stalkeando a vida dos outros, tentando saber o que está acontecendo na vida dos outros. Meu querido, vai cuidar da sua vida. Deixa a vida dos outros de lado. Ninguém paga suas contas, não. E eu comecei a adotar isso para a minha vida, meus queridos. Teve uma grande diferença. Em nome de Jesus, mudou muito. Hoje eu sei que quando eu recebo uma mensagem no celular, é alguma coisa importante. E eu vou lá e olho, e realmente é importante. Porque eu comecei a priorizar o quê? As coisas que são importantes na minha vida. Aquilo que não é importante na minha vida, nós temos que deixar de lado. E isso vai mudar muito a nossa qualidade de vida. Existem pessoas que não conversam uma com as pessoas dentro da própria casa, meus queridos. Um vai para o quarto, celular na mão. Outro vai no banheiro. Meus queridos, tem gente que vai no banheiro tomar banho e leva o celular. Não consegue desgrudar do celular nem na hora de tomar um banho. E aí começa. Ah, preciso ver com a minha mãe se ela já fez isso. A mãe está do lado dela, ela vai e manda um WhatsApp para a mãe. A senhora já fez isso? Acontece isso. Muito ainda. Dentro da própria casa, a pessoa se comunicando através do WhatsApp. Sendo que é só gritar, ô fulano. A pessoa vai estar te ouvindo, ela não está surda. Aí muitas vezes a gente resolve mandar mensagem para o outro dentro da casa. Um está num cômodo, o outro está no outro cômodo, estão se comunicando através de WhatsApp, de celular. Foi o que eu falei, a tecnologia é uma bênção, mas ela pode ser também uma maldição para nós. Nós temos que filtrar. Eu quero dizer uma coisa, que você fique bem com isso na tua cabeça. A família é a instituição mais valiosa criada por Deus. Valorize os momentos com a tua família. Valorize um momento com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Valorize os momentos que você tem entre família, porque haverá um dia em que você não vai ter mais os seus familiares do teu lado. E você vai fazer, sabe o que? Eu deveria ter aproveitado mais. Só que enquanto poderia aproveitar, não aproveitou. E nós precisamos aproveitar. A família é o bem mais valioso instituído por Deus. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender, que nós temos que ser bons conosco mesmo. E não nos cobremos acima daquilo que podemos oferecer. Não tente fazer aquilo que você não pode. Faça apenas aquilo que você pode. Alguns tempos atrás eu ministrei a respeito disso. O que a gente pode fazer, Deus deixa para a gente fazer.
Mas o que é impossível para nós, aí sim Deus faz. Mas aquilo que é possível nós fazermos, Deus deixa para nós fazermos. Só que nós temos que entender que nós não somos super-homens e nem mulheres maravilha, nós temos limites e nós não podemos oferecer de nós mais do que nós podemos, porque senão nós vamos estar nos esgotando. Quer um exemplo? Muitas vezes nós fazemos das tripas coração para ajudar outras pessoas. Muitas vezes nós deixamos noites de sono para ajudar outras pessoas. Muitas vezes nós deixamos de comer para ajudar outras pessoas. Mas Deus ministrou algo no meu coração esses dias. A palavra do Senhor diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para você amar o seu próximo, primeiro você tem que se amar. Não adianta eu querer amar o meu próximo se eu não me preocupo com a minha vida. Eu deixo a minha vida alheia às coisas que acontecem. Meus queridos, um casal esses dias chegou e falou para mim: pastor, um casal não, um marido, né? Casado, disse: pastor, é o seguinte, eu e minha esposa nós fomos convidados para ser padrinhos de casamento. E eu estou compartilhando isso com o senhor porque eu achei muito engraçado e da forma que Deus agiu nessa situação. Eu falei: amém, então me diz, o que aconteceu? Ele falou o seguinte: nós fomos comprar o presente para dar para o casal que ia casar. E quando nós chegamos na loja, eu falei para minha esposa o seguinte: olha, esse presente aqui é tão bonito, né? Vamos dar isso aqui para o casal que vai casar? E a esposa falou: realmente é bonito mesmo. Vamos fazer isso, vamos lá comprar. Vamos ali comprar. Pega aqui e a gente vai. Eles estavam em uma loja grande, né? Uma loja de eletrodomésticos, e ele chegou para o vendedor e falou: olha, eu gostaria de comprar isso aqui e tal. E quando eles estavam se dirigindo para a fila do caixa, Deus falou com ele. E ele disse: pastor, Deus falou comigo uma coisa, pastor. Eu fiquei abismado. Eu falei: me conte. Ele falou: enquanto eu estava indo para a fila do caixa, Deus falou para mim: você vai dar de presente para alguém que vai casar algo que você não tem dentro da tua casa? Ele parou, olhou para a esposa. E agora, eu falo ou não falo? Ele falou: eu vou falar porque foi o Espírito Santo que falou no meu coração. E ele foi e falou para a esposa, falou: olha, eu estava aqui, né? O Espírito Santo falou comigo isso, isso e isso. E ela falou: olha que engraçado, que eu estava pensando a mesma coisa. Que a gente vai deixar outras pessoas usufruírem daquilo que nós nem temos na nossa casa. Ou seja, nós estamos abrindo mão de ter isso aqui na nossa casa para... O marido falou, olhou para ela e falou: tá certo, vamos resolver essa situação agora então. Em vez de comprar um, a gente vai comprar 2. Um para o casal e um para nós. Eu falei: glória a Deus, Deus é bom, né? Porque Ele trouxe aquilo no coração dele, mas ao mesmo tempo Ele trouxe uma solução para aquilo que ele estava passando. E ele disse que deu o presente para o casal e começou a usar aquilo que ele comprou também, e foi feliz na casa dele também. Ou seja, o que nós precisamos entender, meus queridos, é que nós não podemos fazer para as pessoas aquilo que nós não fazemos nem para nós. Nós não devemos nos cobrar tanto.
Existem pessoas que muitas vezes vêm e nos pedem ajuda e nós falamos, poxa, eu não estou em condições de ajudar, mas eu vou ajudar mesmo assim. Não faça isso, meu querido, não faça isso, porque se Deus não levantar você para ajudar, Deus vai levantar aquele que pode ajudar. Não se cobre por isto. Não se prive de coisas na sua vida para tentar ajudar as pessoas. Deus sabe porque eu estou falando aqui isto essa noite. Deus sabe que existem pessoas que precisam ouvir isto essa noite, porque muitas vezes, quando não tem condições de ajudar alguém, fica se cobrando, fica triste, fica falando, poxa, eu poderia ter ajudado, mas não ajudei. Descansa o teu coração. Porque se Deus não usou a tua vida para ajudar, Ele usou outra pessoa que ajudou. Descansa. Não se cobre tanto. Nós precisamos fazer também, meus queridos, e isso é muito importante. Isso é uma coisa que muitas vezes traz um esgotamento mental, emocional para nós. E muitas vezes nós não sabemos o porquê que nós estamos passando por isso. Nós devemos fazer uma coisa de cada vez, com excelência. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente abraça um monte de coisas ao mesmo tempo. A gente abraça 5 coisas para fazer ao mesmo tempo e a gente faz as 5 coisas mal feitas. E isso gera em nós uma frustração muito grande. Não se comprometa a fazer mais do que aquilo que você pode. Quando você não der conta, delegue para outras pessoas que sabem e que possam fazer no seu lugar. Porque muitas vezes existem pessoas que abraçam tantas coisas para fazer ao mesmo tempo e faz tantas coisas mal feitas porque não teve tempo hábil para fazer cada uma daquelas coisas. Mas se nós pegarmos uma coisa para fazer de cada vez, nós vamos fazer tudo bem feito. Eu vou pegar isso para fazer, vou fazer bem feito. Fiz bem feito, agora eu vou para outra. Vou pegar isso agora e vou fazer bem feito. Agora eu vou pegar isso, fazer bem feito. Porque muitas vezes, quando nós pegamos coisas para fazer, muitas coisas para fazer, todas elas ficam mal feitas. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse dia meu patrão chegou no meu trabalho e falou, Wesley, você tem condições de fazer isso? Eu falei, não. Poxa, ele ficou assustado. Ele falou, por que não? Eu falei, porque eu tenho outras coisas para fazer que o Senhor já me delegou. E se o Senhor tem pressa, se o Senhor tem urgência que isso aqui seja feito, ou o Senhor me autorize de deixar de fazer aquilo que o Senhor já me passou e fazer só isso aqui, ou o Senhor passa isso aqui para outra pessoa. Ele olhou para mim e falou, você tem razão, cara. Brigadão, eu vou arrumar alguém para fazer isso aqui. E foi feito. Foi feito. Porque eu tinha certeza, meus queridos, que se eu falasse, não, eu faço, pode deixar. Eu ia ter que fazer 200 coisas que já tinham sido passadas para mim, mais aquela. Então nós precisamos entender que nós não podemos abraçar o mundo todo de uma vez. Faça uma coisa de cada vez. E você vai ver que tudo aquilo que você fizer vai ser muito bem feito. Deus vai se agradar e você vai ficar feliz por isso. Amém? O importante, meus queridos, também é terminarmos aquilo que nós começamos. Inclusive, nós estamos terminando já a pregação, meus queridos. Eu gostaria até de chamar o grupo de louvor. Importante nós terminarmos aquilo que nós começamos.
Quantas coisas nós começamos a fazer em nossas vidas e não terminamos, ocasionando assim em nós um sentimento de frustração. Quantos planos que nós colocamos em papel, começamos a fazer, quantos sonhos que nós começamos a trabalhar em cima e muitas vezes, meus queridos, nós deixamos de lado, porque nós não temos condições de terminar aquilo que nós começamos. Justamente por isso, porque muitas vezes nós fazemos muitos planos de uma vez. É interessante que tudo aquilo que você for fazer na sua vida, você coloque primeiro diante de Deus. Peça para que Ele te dê estratégia, te dê força e discernimento para você fazer. Porque se assim você o fizer, Deus Ele vai abençoar. E tudo aquilo que você começar a fazer vai dar certo, porque aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Devemos deixar de fazer aquilo que as pessoas gostam e começar a fazer aquilo que nós gostamos. Porque muitas vezes quando abrimos mão de fazermos aquilo que gostamos para agradar as pessoas, deixamos de nos sentir bem para que as outras pessoas se sintam bem em nosso lugar. E na maioria das vezes, essas pessoas lá na frente ainda vão nos decepcionar. Amém, meus queridos? Devemos cuidar de nós. Devemos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde psicológica. Devemos cuidar das nossas vidas. Devemos cuidar da nossa família, dos nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Devemos dar importância àquilo que é importante nas nossas vidas. E aquilo que não é importante, meus queridos, nós venhamos deixar em segundo plano, terceiro plano. Nós devemos nos alimentar corretamente, cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E nós devemos praticar coisas saudáveis. Porém, nós precisamos praticar coisas saudáveis também para a nossa mente. Descansar a nossa mente. Cansaço físico, muitas vezes, ele não tem como evitar, pois o nosso corpo sente quando nós nos esforçamos. Mas nós temos que deixar de nos cansar, primeiramente, mentalmente. Deixemos de nos preocupar com as coisas desse mundo e com o amanhã, porque cada dia tem o seu mal. Se preocupem com as coisas de hoje. Devemos nos preocupar também psicologicamente. Cuidemos das nossas emoções e que venhamos eliminar a raiva, a ira, o rancor, a falta de perdão e deixemos que a paz de Cristo venha inundar o nosso ser. E nós precisamos cuidar do nosso espiritual, orar sempre, criar o hábito de jejuar e leitura e meditação diária da palavra de Deus. Ficar cansado nos dias de hoje é uma coisa mais normal que existe, meus queridos. Mais normal. Porém, não devemos deixar que o cansaço nos vença. Procuremos sempre o refúgio em Deus. E que venhamos aprender a cuidar melhor de nós mesmos, para que não sejamos vencidos. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías 40, 29, que Deus levanta o cansado e dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Que nós venhamos buscar em Deus vencer as nossas batalhas e deixar a nossa mente livre dos bombardeios que esse mundo tem. Amém? Vamos adorar a Deus.